13 de julho de 2022. Estamos iniciando mais um programa Taperá Debate. À minha esquerda, o jornalista Jorge Duarte Rodrigues. À minha direita, o jornalista Nelson Lisboa. Nelson, qual é o principal assunto a ser abordado hoje? Ao centro, o jornalista Walter Lenzi, que Muito ele obrigado. nunca se apresenta. É bom mesmo porque ninguém me conhece. Maravilha. Walter, primeiro vamos tentar falar de uma coisa positiva. Eu estou fazendo um levantamento junto à Secretaria de Segurança Pública sobre a violência até o mês de maio. Nós temos que comemorar a queda do número de homicídios. Felizmente, muito bem, é uma excelente notícia. Entre janeiro e maio, a cidade registrou 2 homicídios, segundo a Secretaria, e no mesmo período do ano passado foram 5, ou seja, mais de 50% de queda no número de homicídios. Isso é muito bom, isso mostra que Salto está ficando seguro. A gente tem que acreditar e trabalhar para isso. Muito bom. Agora vamos para a questão mais difícil. Seu Walter, quando o senhor sai para resolver tua vida no dia a dia, o centro da cidade está fácil estacionar carro? Você e o Jorge? Não. Você consegue achar vaga E facilmente? não é de hoje, não. Muito difícil. Desde que acabou a Zona Azul, medida tomada pelo prefeito Laerteson Sim Júnior, a gente imaginava que depois de 1 mês, 2 meses no máximo, voltaria uma outra empresa mais capacitada, mais que recolhesse os débitos que tem com a prefeitura, e finalmente uma empresa correta. Segundo informações, a que estava encarregada do serviço tinha alguns problemas de falta de pagamento, segundo a alegação do prefeito na época. Não dá para confirmar, nem se ele está dizendo, tem que confiar na palavra dele. Inclusive a empresa parece que recorreu à justiça querendo defender seus direitos, sim, achando que estava agindo certo e tal. É uma discussão que pode levar meses, anos, décadas. Sim. Mas enquanto isso, tem que botar a Zona Azul para funcionar, pô. Motoristas, o prefeito está desagradando 100% da população. Não só os que são motoristas, mas os pedestres também, que às vezes são obrigados a pegar uma condução, e principalmente os comerciantes, que não existe a rotatividade que existia com a Zona Azul. Você saía de manhã, você achava uma vaga em qualquer rua da cidade, sempre tinha uma vaga disponível. E isso não causou problemas, nenhum motorista se suicidou por causa disso. Sim. Então, tinha que voltar isso com urgência, pô. Já demorou, é o mês que vem, a semana que vem, o ano que vem. Pô, isso aí vai até quando? Seu Walter, Prefeito Laerte, pelo amor de Deus, tinha que ser prioridade 001. E você, Jorge? O seu carro é pequenininho, você consegue estacionar fácil na cidade? Não, Vamos fazer uma enquete aqui entre nós três. Está muito difícil. A gente não encontra vaga. E também tem um porém, né? Tem muitos comerciantes, trabalhadores lá da região central que deixam o próprio carro em frente ao seu comércio. Exatamente, somos espertos. Então não venha reclamar que, somos espertos. que não funciona, porque eles estão colaborando para isso também. Parte dos comerciantes agem, não são todos, hein? Não são. Os que não têm tino comercial agem dessa forma. Sim. Os caras que acham, não, meu lugar está garantido, meus funcionários, eu fico vendo meu carro ali na frente. Acabou o expediente, eu pego meu carro e vou embora, Isso. até amanhã cedinho eu estou aqui, já ocupo a vaga. É uma burrice sem tamanho. O cliente que se dane, né? Eu que ando de moto a maior parte das vezes, o estacionamento de moto na cidade de Salto, sempre com a Zona Azul a gente tinha a opção e a certeza de que ia ter. Hoje, para eu estacionar, eu tenho 2 opções: ou eu corro o risco de ser multado numa vaga de carro, ou eu preciso deixar minha moto 3, 4 quarteirões longe, porque não tem vaga para motos. E tudo isso, Walter, eu tive ontem conversando com o prefeito Laerte, a quem eu agradeço a gentileza de nos atender. Ele nos disse o seguinte:
vai demorar, não sai Zona Azul esse ano e ele está trabalhando, correndo para sair Zona Azul em 2023. Por quê? Ele alega que o Geraldo Garcia começou em 2017 a tratar da concessão da Zona Azul e conseguiu concluir na metade de 2019. Ele tem que seguir os bons exemplos. Se o Geraldo errou, ele não deve usar como argumento os erros do Geraldo. Sim. Se o Geraldo fez besteira, ele tem que mostrar para o Geraldo que com ele não tem essa besteira, que ele vai resolver o problema de pronto. E ele está seguindo o que ele acha um erro do Geraldo. É brincadeira. Sim, Brincadeira. E ele alega o seguinte: até o final do ano deve sair a licitação para se fazer Nossa, desse ano ainda? o estudo de viabilidade da concessão da Zona Azul. Puxa. Esse estudo de viabilidade vai embasar a licitação para a concessão do serviço. Aí, eu não sou advogado e nós estamos aqui debatendo, eu me pergunto o seguinte: ter decidido romper porque a empresa devia para a prefeitura foi uma medida inteligente? De lá para cá a prefeitura deixou de arrecadar, ou seja, foi uma medida que trouxe prejuízo à prefeitura e acabou impactando na vida da comunidade para também. os motoristas a coisa estava funcionando mais ou menos bem. Muito bem, muito bem. O aplicativo funcionou muito bem, a gente não tinha que ficar correndo atrás de ninguém. Às vezes o sujeito parava lá, gastava quanto? 10 centavos, 15, 20 centavos? Sim, R$1 no tempo. E detalhe, e infelizmente, e aqui não é crítica à Guarda Civil Municipal de Salto, que cumpre o seu papel, a parte da multa continua funcionando redondinho. Estacionamento irregular, moto em lugar irregular, carro em lugar irregular, continua. Se parou o serviço, se parou a arrecadação do serviço prestado, o sistema de fiscalização e multa continua. É uma questão que... A guarda não tomou essa atitude Não, continua. Eles continuam cumprindo o papel deles, né? Ela está cumprindo a ordem. Sim, cumprindo o papel, mas... Que ele foi estabelecido pelo prefeito, pelo chefe da guarda. Se o prefeito tomasse conhecimento, devia... fulano, não é assim que eu quero. Acabar com essas multas aí, porque a situação do estacionamento está diferenciada. Então, a não ser um caso absurdo, Sim. né? Parar em frente à garagem, esses casos aí precisam multa. Faixa amarela. Faixa amarela. Isso aí, tudo bem. Agora, porque o sujeito, eu não sei qual seria estacionar de forma irregular. Eu deixar minha moto na vaga de um carro. Aí um carro. O carro estacionar na vaga de idoso. Tudo bem, isso é lei nacional, mas no sistema da Zona Azul, a verdade é, a multa na área da antiga Zona Azul continua, como tem que continuar, não estou dizendo que está errado, mas se parou o serviço que beneficiava o cidadão, parou a arrecadação do município, deveria pelo menos uma campanha de educação, de orientação, use as vagas do centro com inteligência. Não tem, infelizmente, e o impacto é comércio com menos gente, o centro lotado, mas o comércio vazio, infelizmente, porque tem o cidadão que trabalha ou é dono de loja e deixa as vagas lá. A pessoa acaba, aqui eu não tenho lugar para estacionar, eu vou no shopping de Itu, de Indaiatuba, de Campinas, Sorocaba. Quer dizer, é perda de freguesa. E o cara vai lá e é bem atendido e acha um preço bom. Quando liberar a Zona Azul, o freguês já não volta naquele lugar que ele tinha de salto, vai procurar outro lugar onde ele foi bem atendido. É uma calamidade, né? Sim, verdade. Nem fale. E impacta, inclusive, também na área de cultura, na área de eventos. Aí não tem onde... Tudo é prejudicado. Tudo. É uma questão... Sem Zona Azul, a cidade é uma calamidade. Sim. Ô Walter, eu tive falando também ontem com o Laerte referente ao hospital. Aliás, antes do hospital. O Ministério Público abriu um inquérito civil para apurar a compra daquelas mesas pedagógicas para a Secretaria da Educação. Voltou o caso das mesas? Voltou. O Ministério Público entendeu que deveria ter sido feita licitação e não o argumento de comprar apenas de uma sob exclusividade. O Laerte disse que está tranquilo, que vai responder, que é uma questão
administrativa do Ministério Público. Mas é aquilo que o Nelson Rodrigues falava, o que dói não é o tapa, é o barulho que ele faz, né? Sempre tem problema quando a licitação é dispensada. Já houve outros casos, né? Sim, Geraldo Garcia, Nelson Williams, daquele tamanho, a dor de cabeça que então, tem. quer dizer, é sempre discutível. O prefeito acha que, nesse caso, baseado na lei e tal, ele pode dispensar a licitação. Outros entendimentos, não, isso aí não, quer dizer, principalmente adversários políticos, ou o Ministério Público que está lá para acusar. O Ministério Público não vai falar, bater palma para tudo. Tudo que, se ele for questionado, acionado, ele tem que tomar uma providência. E geralmente ele vai contra sempre a atitude tomada, a ação executada pelas autoridades municipais. Né? Isso prova que o governo dele continua emperrado, né? Quando ele abre a licitação não anda. Quando ele dispensa a licitação, o Ministério Público pega... É complicado. Está no passe. A mesma questão... Está no mato sem cachorro. Mato sem cachorro, nós literalmente. já estamos aí terminando a primeira quinzena do mês de julho, Walter Lenz. E no 1º de agosto, a prefeitura ou anuncia a nova gestora do hospital ou vai ter que renovar com o IGAD, o instituto que está lá. Pelo jeito, não parece que vai indicar a nova sucessora, né? Só se a gente não tiver recursos, né, dos 7 que não forem escolhidos, alguns dos 7. Eu vou apurar melhor, vou questionar. São 8, né? Eu vou questionar. Então, uma vai ser escolhida, 7. Os 7 não vão gostar da escolha. Então, o Márcio Conrado havia me dito semana passada que essa semana ia começar a abrir os envelopes. Porém, o prefeito disse ontem que teve questionamento de uma empresa, isso são palavras do prefeito, eu vou confirmar para a matéria na edição impressa do sábado, que as empresas habilitadas às 8, uma questionou a outra. Mas por que escolheu o Walter? O Walter não devia estar aqui, o Jorge fala o Nelson. Isso sempre acontece. Sim, mas o que a gente espera vai atrasar mais que, por do parte processo. da prefeitura, haja celeridade. Por exemplo, a gente não vai abrir os envelopes, né? Não vai abrir uma licitação para comprar tesoura que vai abrir um envelope, vai cortar o envelope. Pelo amor de Deus. Estou dando isso como exemplo. Exemplo absurdo, evidentemente. Mas a prefeitura tem que suplantar certos obstáculos que surgem e para a coisa andar, né? Para andar rapidamente, que já está muito atrasado. Né? Sim, muito atrasado. Eu particularmente fico preocupado, Walter, porque eu, cidadão Nelson Lisboa, eu desejo que isso já era para ter concluído, para ter uma empresa lá onde o cidadão poderia cobrar o seguinte: por que o hospital está caindo os pedaços em muitos trechos, igual eu mostrei em fotos que eu tirei lá dentro? A gente espera que dê tempo, porque dê para concluir o processo e não fique esse joga para lá, joga para cá e fique esse emperrado e travado, né? E venha contra aquilo que você falou que tem nesse governo, celeridade, porque precisa ter celeridade. Não usa a palavra, pelo amor de Deus, eu usei indevidamente. Vamos repetir, celeridade, a gente torce. Eu fico pensando, o futuro prefeito, se não for Laerte evidentemente pode ser candidato, pode se reeleger e tal. Mas daqui para frente a coisa está complicada. O sujeito precisa pensar bem antes de se candidatar a prefeito. Sem dúvida. Porque muitas das dificuldades que o Laerte está enfrentando são coisas que não existiam, algumas delas não existiam em administrações passadas. São novidades. Então o Laerte está sendo o boi de piranha. O prefeito que vai entrar vai encontrar também muitas dificuldades para governar. Os próximos, não estou dizendo o próximo, pode ser os 4 próximos, os 10 próximos. Cada vez a situação se estreita mais. O caminho que é amplo, arborizado, está ficando estreito. Mas nós temos que pensar no presente, não no futuro. Sem dúvida, sem dúvida. Tem que resolver os problemas presentes. E ele está lá para isso. E Laerte é o homem que está com como diz alguns vereadores, que está com a caneta na mão. Ele que assina, ele que escreve. Sim, e... Espero que não falte tinta.
Então, e ele tem a celeridade para comprar outra caneta, se precisar. Celeridade, é isso mesmo. E também a gente entende todas as dificuldades que o prefeito enfrenta com menos gente devido ao fim dos cargos comissionados, porém, não dá para dizer tadinho, ninguém é coitadinho, ninguém não sabe, ele escolheu, ele trabalhou e se empenhou e ganhou o voto da população para estar lá, então tem que mostrar trabalho. Falando em Laerte, você deve ter abordado o problema da exoneração do secretário. Sim, do meio Oswaldo. ambiente. Ele falou alguma coisa? Sim, o Walter, primeiro que o Laerte está chateado com a situação. Eu perguntei como foi demitir uma pessoa que é amiga dele e que esteve ao lado dele na eleição de 2016 como candidato à vice. Ele ficou bastante chateado, também reconheceu que o Oswaldo está chateado com ele, tanto que, entre aspas, o Oswaldo caiu atirando, porque as críticas mais pesadas deste ano o Laerte recebeu do ex-secretário Oswaldo. Nelson, por que o Oswaldo foi demitido? A gente tentou explicar isso no sábado, a gente explicou e o Laerte me deu mais detalhes. Foi por causa da denúncia feita ao Ministério Público sobre a ocupação do Jardim João Jabor. Chegou a intimação, isso segundo palavras do Laerte são assim, o Oswaldo mandou um ofício para a guarda dizendo que 1º de agosto vai ter a desocupação, mandou um ofício para a Mércia dizendo, Mércia, se prepara para isso, sendo que quem tinha que, entre aspas, reger a orquestra nesse sentido seria o prefeito. Quem tinha que decidir seria o prefeito. Por causa disso, o Oswaldo foi chamado, quebra de hierarquia, e ele foi exonerado. O prefeito... Aí a exoneração tem gente que fala, não sei o que, o Laerte tem esse poder. Sim, é uma prerrogativa eu fiz um comentário no jornal, falando, você agradou o Laerte. Não agradei coisa nenhuma, é uma realidade, seja Laerte, seja Geraldo, seja Juvenil, seja quem for o prefeito, ele tem autoridade. Amanhã eu acho que o secretário da Educação não está funcionando bem, bota na rua. Eu acho que o secretário de Finanças não está... dispensa. O prefeito tem essa autoridade e não tem que dar explicações para ninguém. Sim. Entendeu? Ele deu uma explicação lá e geralmente quem toma uma atitude dessa não vai falar, ele não estava correspondendo e tal. Ele dificilmente fala isso. O Laerte também foi por critérios técnicos. Um chavão que os políticos usam, critérios técnicos, não ofendeu. Mas o Oswaldo fez questão de desmentir, inclusive nós pusemos até notícia, desmentir. Não quer dizer que esse termo, tem gente que interpretou esse termo como se o Laerte fosse um mentiroso. O próprio prefeito, inclusive me ligou. Não, eu posso falar uma coisa de você me desmente, só que as razões que você apresenta não são aceitas, verdadeiras. Sim. Então, a função de quem é demitido é desmentir. Eu desmenti. Sim. Agora, se ele tem razão em desmentir, se ele tem argumentos para desmentir, é outra coisa. O Laerte não fomos do lado nem do prefeito. Primeiro, no comentário que eu fiz, que alguns acharam que elevou a figura do prefeito. Não, ele é o prefeito, ele bota, dispensa quem ele quiser, contrata quem ele quiser, desde que nos termos da legislação. Sim. É a função do prefeito. Ele, às vezes, não tem nem que dar explicação. Seria bom, no caso do Oswaldo, dar explicação, porque foi um grande amigo dele. É um grande amigo, foi candidato a vice com ele, era um secretário. É aquilo que ontem, eu escutando um pedaço da Câmara, o Vinícius falou. O Procópio foi demitido porque era político. Tinha que ser técnico. E agora o Oswaldo foi demitido porque foi técnico. Não foi político. Essa confusão é ruim. Não é bem assim, né? Mas o Laerte próprio... O Laerte não falou, vou demitir ele porque ele não é político. Não houve nada disso. Não, ele demitiu por questões técnicas. Isso aí é conclusão que um vereador oposicionista, evidentemente, está no papel dele, que evidentemente ele vai aproveitar a situação para fazer uma crítica à administração, evidentemente. Seu Walter, O que mais que o prefeito disse de importante? Tá, nós falamos também sobre a questão da reforma administrativa.
Eu acho Foi que mandado para a Câmara. ele disse que protocolou na Câmara segunda-feira. Ele está ansioso e conta com essa reforma para poder ganhar celeridade, ganhar velocidade, deixar de estar travado o governo dele. Ele Seria espera que bom os ele vereadores- voltar para a Câmara, como ele fez da outra vez, antes de mandar o projeto, e dar uma explicação para os vereadores. Se ele deixar a coisa livre, o vereador aí Vai cozinhar em vai banco. falar tal coisa está errada. E Tira o projeto. se ouvir o prefeito, ele vai mostrar que não está errado. É que é assim, tem que ser assim. Se der liberdade para os vereadores, vai transformar a reforma administrativa numa colcha de retalhos. Vão surgir as emendas, que cada um vai defender, vai brigar por cada emenda. Outros vão ser convencidos a aprovar a emenda. E vai ficar E daqui a pouco chega a época das emendas impositivas ficar- de vereador o ano que vem. Vai ficar uma reforma administrativa Frankenstein, que nem certas PECs que o Bolsonaro manda para Pro Congresso. Congresso Nacional. E o Laerte conta muito com essa questão da reforma para poder dar essa acelerada. Já está atrasada, né? Mas tudo bem. Se sair esse ano pelo menos, né? Já é uma grande coisa. Vamos ver. O concurso vai. Vai. E ao contrário do que nós dissemos a semana passada, principalmente você, ele pode contratar. Não, eu citei em matéria que ele vai ser contratado. Isso aí nós novamente. fizemos na edição de sábado, você fez a explicação, porque a gente não quer que prevaleça coisas erradas. Se a gente fala uma bobagem aqui, que nem sempre a gente tem conhecimento de todos os fatos. Se for provado que nós estamos errados, prontamente a gente vai desmentir. Pode contratar. Não, eu citei na minha matéria que Não, pode eu sou contratar. matéria, mas quem não leu a matéria e ouviu o programa, assistiu o programa da semana passada, vai achar que eu fiz um questionamento dizendo vai isso. explicar isso, que não vai causar aquele prejuízo que a gente imaginava. Ótimo, isso é boa notícia. Perfeito. Que a prefeitura deve continuar as obras, pode contratar através de concurso, e inclusive a qualquer momento pode também trocar os secretários, os cargos em comissão. Já Isso aí é são- atribuição do executivo. Já são 5 secretários de um time de 11 que foram trocados. Pô, agora no futebol pode trocar 5, né? Então, Tá no limite, já está né? no limite. Pode trocar mais ninguém. Nem o goleiro. E tem, quem sabe a gente consiga ver o buraco da barra resolvido, a areninha em andamento. Vamos torcer, vai dar tudo certo. Celeridade é a palavra de Jorge. Só para te provocar. Jorge, antes, jogando a bola para você. Vamos lá. O Festival de Teatro teve a cerimônia de abertura no último sábado. Houve espetáculos de música, dança, foram prestadas várias homenagens a artistas locais e também a grupos teatrais de 18 anos para frente que ainda continuam na atividade. Amanhã já começa a mostra competitiva. Os espetáculos são sempre às 20 horas na Sala Palma de Ouro com entrada De franca. graça. Graça. Só não vai quem não quer. E vai muita gente nesses. Vai. As sessões são sempre Sim. e sempre Bastante variado concorrente. ou são as mesmas pessoas? Não, é bastante variado, porque inclusive esse ano a Secretaria da Educação também fez convite às escolas, então vão alunos também. Além do público mais adulto, vão alunos, estudantes. Cultura tem. Que já está preparando para a mostra competitiva, que será, talvez, acho que em agosto, setembro. Sei. E sábado eu estive na sede da Escola de Samba Mocidade Independente de Salto, e teve uma roda de samba lá, e o presidente anunciou o tema do carnaval para o ano que vem, que vai fazer uma homenagem à família Dalla Vecchia, que é a fundadora da Loja 100. O título do samba enredo vai ser A Saga da Família Dalla Vecchia, História, Conquistas e Tradições. Eu acho que é uma homenagem bastante pertinente, né? Não, A essa a empresa oportunidade que- é boa para mais uma vez destacar a Loja 100, que é um dos orgulhos do saltense. Sim. E essa escola, a Mocidade, ela existe aqui em Salto, existe em Itu e em Sorocaba. Então esse desfile com essa homenagem, além de Salto, no Carnaval também vai acontecer em Itu e na cidade de Sorocaba, que são cidades onde a Loja 100 também tem as suas filiais. Seria importante até que outras, que isso aí, outras cidades não têm o mesmo interesse. Né? E também o Carnaval são poucos dias também, não dá para estender isso. É verdade. Tá.
E por último, Lenz, no Museu da Cidade, esse mês, está tendo uma exposição sobre futebol e ciclismo, um pequeno resumo da história saltense nas modalidades do ciclismo e do futebol. O futebol tem alguns cartazes de 1930, Lenz, que na época quando acontecia jogos de Guarani, Capivariano, Saltense, Ituano. É programa, né? É programa, O clube pegava um patrocinador, colocava o programa, né? Em letras garrafais, Guarani ou Saltense, vai enfrentar o São Bento, o Comercial, sei lá. Basicamente, era a única mídia que existia na época. Ficar durante a semana lá, o povo... Esse programa pregava-se em postes, Não, em comércio. no comércio. Sempre. No comércio. Então, naquela época, não faziam essa sujeira que alguns fazem aí, principalmente o PSC atrás, passa na cola, né? Lá e bota estraga o visual. E também tem exposição de flâmulas também, que na época era muito comum, né? A existência de flâmulas. E no ciclismo tem uma exposição quase que particular do atleta Air Galaface. Foi o grande nome aqui. Foi o grande nome. Juntamente depois o Giacomo Dalla Vecchia também. Sim. Hoje o Nego, né? Conhecido por Nego. Sim. Inclusive foi contratado pelo Palmeiras, a equipe de ciclismo do Palmeiras. O Air parece que foi contratado também, mas não aceitou. Não aceitou, não houve acordo. Mas o Giacomo Nego, sim, ele foi integrante da equipe de ciclismo. Naquela época o ciclismo era muito forte, né? Era desenvolvido. Quando tinha prova aqui em Salto, lotava as ruas da cidade, eram feitas num circuito, passava pela Rua Prudente Moraes, avenida, descia 7 de setembro, chegava na praça e tal. Era um esporte bastante muitas provas né? foram patrocinadas aqui em Salto, patrocinadas e realizadas aqui em Salto. Sim. Legislando na causa própria, eu como um ciclista amador de final de semana... Muito ruim. O seu nome não está lá. Não está, ainda bem. Mas a minha foto está lá numa das janelas do Teatro Verde. Você vê lá um capacete de astronauta, sou eu e o Valdeirês. Walter. Foram para a Lua ou não? Não fomos. Chegou perto. Legislando em causa própria. O Pedala Tour, que reuniu ali milhares de pessoas, foi apenas uma pequena amostra do tanto de gente que pedala nessa cidade de Salto. Seja um pouco mais profissional ou seja de forma amadora como eu faço. A nossa Zona Azul, a nossa ciclovia de Salto é uma piada de mau gosto. A pior obra do governo de Geraldo Garcia. Já falei isso para ele várias vezes. E nós não temos estímulo nenhum, segurança nenhuma. E a atual administração devia fazer uma revisão dessas ciclovias. Tem coisas só absurdas. uma ciclovia, não temos mais. Aquela que começa lá na ponta no São Pedro e São Paulo e vai até o Celeste. Vai na contramão, e tem poste na frente. Não temos... O Geraldo precisava gastar 1,5 milhão que aquela deputada Aline conseguiu. Tinha que ser numa ciclovia. Então, a gente pediu a opinião de algum entendido em ciclovia que fez uma besteira muito grande. Gastaram 1,5 milhão, queimaram 1,5 milhão. Então, Sr. Walter, a grande verdade é o seguinte: com base no Pedala Tour, seria preciso a cidade discutir, criar políticas públicas voltadas para o ciclismo. Se você sai pedalar não pegar subida, Salto é uma cidade muito... Sim, mas tem condições, seja em área urbana... Por exemplo, naquela região ali que na época nós até demos uma sugestão, naquele espaço lá, que no centro tem o Roldão, o McDonald's, toda aquela parte ali, naquele quarteirão enorme, não chega a ser um quarteirão, naquele terreno enorme, que agora vai surgir um outro supermercado ali e tal, o Pão de Açúcar, né? Então seria interessante uma ciclovia ali, ali praticamente é tudo plano, né? Estimularia. Seria um local assim apropriado, próximo da cidade e de uma forma que não interferisse no trânsito da Avenida Getúlio Vargas. Sim, mas tem que priorizar a bicicleta. Ao investir em política pública para a bicicleta,
diminui gasto com saúde pública, diminui o impacto do trânsito, faz bem para o meio ambiente, só não vê isso quem não quer. Não adianta só evento lindo, maravilhoso, perfeito, mas não adianta só eventos grandes, tem que fazer o dia a dia, porque nós não temos não temos estímulos ao ciclismo. Walter, Saltense gasta dinheiro em Cardeal, que é uma cidade, um bairro desse tamanho de Elias Fausto. Você vai lá de quinta-feira à noite ou de domingo de manhã, tem uns 3.000 ciclistas consumindo em 5, 6 locais ou na feira lá. Criaria até empregos, né? Você vai em Pirapora do Bom Jesus. Incentivaria o comércio. Sim, você vai lá no... Os efeitos de uma ciclovia, foi uma pena, foi um negócio meio de repente, né? Que o Geraldo recebeu aquela verba lá e empregou indevidamente, ele próprio reconhece. Nós fizemos no percurso quando inaugurou, lembra? Carro. Antes de inaugurar, acho que nós três, né? Não, eu e você. Eu e o Jorge fizemos um percurso. Fotografando os percursos. Fotografando e tinha aberrações. Tinha. De carro foi difícil, imagina um ciclista com carro. A gente parava ali, a pé e tal, de vez em quando encontrava uma árvore no meio. Um poste no meio. Poste no meio. E Walter, tem lei municipal que cria a Semana Municipal de uso da bicicleta no mês de agosto, lei essa do Antônio Cordeiro. Seria bacana se propor essa discussão para se tentar chegar a um estímulo, porque não tem que levar em conta o dia, porque a Câmara é louca para o dia do engraxate, o dia do isopor gigante, o dia do cada absurdo que fazem lá, e ninguém obedece porcaria nenhuma. Sim. Algumas só que são, algumas do Instituto Zoom, por exemplo, uma lei, né, dos autistas, essa sim, mas tem cada coisa absurda que os vereadores votam, que é uma calamidade, viu? Eu na minha opinião, para encerrar minha opinião, Walter, teria, seja na semana de estímulo à bicicleta ou em qualquer outro dia, tem que se reunir, se a prefeitura quiser chamar grupos de ciclistas, tem uns 10 grupos na cidade, cria-se uma política voltada para a bicicleta. A iniciativa privada poderia até, porque é de interesse também da iniciativa privada, certas empresas, né? Sim. Incentivar o turismo. Quantas lojas aqui? A Praça 15 seria um excelente ponto de encontro. Sim. Também. Não vamos tirar do centro essa ideia, né? Parque do Lago, vamos atrapalhar o trânsito, mas tem lugares aqui na região noroeste, na região sudoeste, sudoeste a região do... Tudo eu ouvi, não sei quem. Eu sou bom de geografia, mas não sei. Parece que é sudeste ou sudoeste, lá na SECAP. Sim. Vamos tomar conhecimento. Inclusive tem um leitor que sempre reclama. Você só fala em região noroeste e as outras regiões que são nordeste, sudoeste, nós só falamos em região noroeste. Vamos ampliar isso aí, vamos começar a usar. A gente, quando fala da SECAP, a região do SECAP e Santa Cruz, tem outros bairros, muitos bairros lá, então não localiza direito. Falando em pontos cardeais, é muito mais fácil das pessoas entenderem. Primeiro precisa explicar o que é. É complicado. Dá uma bússola para cada um. Nem falha. Mas é um excelente assunto que poderia ser discutido, além da Zona Azul, por que não o uso da bicicleta? Isso na minha opinião. No mais é isso da minha parte. Certo. Sessão de Câmara, estou acabando de ouvir lá também. Foi convocado o atual secretário do Meio Ambiente para dar explicações também. E houve uma sugestão, inclusive do líder do governo, uma sugestão para ouvir o ex-secretário, Oswaldo. Não sei qual é o objetivo do secretário de governo. Talvez o Laerte não seja muito adepto dessa sugestão, mas ele está sugerindo para... Só que no caso não pode convocá-lo, só pode convidá-lo. E ele talvez se interesse em comparecer à Câmara para responder, dar as explicações que considera pertinentes. Podemos encerrar? Sim. Beleza. Nelson, tranquilo. Agradecemos a preferência de todos. Tem uma coisa que precisava esclarecer, viu? Em relação à publicidade dos políticos, dos candidatos no Jornal Taperá.
A partir do dia 16 de agosto começa a campanha eleitoral propriamente dita. Você, candidato, pré-candidato ao cargo de deputado estadual ou federal, que desejar fazer um anúncio aqui nas edições impressas do Jornal Taperá. Serão 7 ou 8. São 7 edições, dia 20 e 27 de agosto, e 4 sábados e uma sexta-feira, dia 30 de setembro. Por que eu devo anunciar? O jornal impresso chega na mão das pessoas, do leitor, do assinante, vai junto com a sua imagem, vai a credibilidade do jornal. Muita gente decide ali na última hora em quem vai votar. Liga aqui, 4021. Chegam alguns até que recortam o anúncio. Sim. 4029. Bota no bolso pro dia da eleição, chega lá e... Ir lá e votar. 4029 3070 Marina. Ela vai encaminhar o seu número para algum dos nossos contatos publicitários, o Adilson, o Diogo ou o Marcos, e você vai estar chegando aí aos quase 100 mil eleitores saltenses. Muito mais é isso. Muito obrigado, agradeço a participação de ambos, agradeço as pessoas que acessarem mais esse programa. Voltaremos na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.